Bom dia a todos. Faço esse vídeo para explicar, como diz o título, quem foi o responsável pelo assassinato da chacina em Suzano. Estou falando, está passando imagens de jogos de violência para mostrar a você que a tecnologia vem da necessidade humana, a necessidade humana cria a tecnologia reflete aquilo que nós desejamos. Da necessidade de um entretenimento nasceu os jogos, quer seja de violência ou os jogos de aprendizagem. A aprendizagem lúdica que ensina na escola, atacada em todas as escolas do planeta, são jogos lúdicos de atividade. Os jogos que passam a imagem nesse exato momento são jogos de violência, refletindo o quê? Refletindo o desejo humano para o negativo. Estou falando aqui, agora neste momento, e está passando pela minha cabeça imagem do que aconteceu em Suzano. Estou falando para você aqui nesse exato momento e está passando a imagem violenta do que aconteceu ao longo da história. Ao longo da história está acontecendo atos de violência. Se aproveitar a tecnologia e olhar no nosso buscador famoso Google, digitar assassinato, vai vir uma lista extensa de assassinatos, desde a antiguidade ao homem sapiens, ao homem que pensa, que faz a pré-história até os dias atuais. A violência sempre esteve presente. Isso desmistifica que os finais dos tempos estão chegando. Está chegando para as vítimas e para os imbecis que fizeram aqueles atos, que mataram pessoas inocentes, tiraram seus sonhos e ainda morreram. Atos de covardia. Por que acontece isso? Eu vou explicar, assim como vou revelar quem é o responsável pela chacina. Vamos lá. Porque eu estou filmando a minha casa, para mostrar que, assim como os jogos, existem em nossa casa, materiais, garfo perfurante que nos alimenta. Vamos ver aqui, faca sem ponta, a ponta quebrou, mas no entanto, material cortante. Não é perfurante, mas é cortante, porque eu sempre mantenho a piada. Mas antes de existir a tecnologia da violência, que são os jogos, já existia os materiais de utensílios que vieram antes. O que eu quero mostrar com isso? Quero mostrar o seguinte, enquanto isso eu vou andando aqui, como você está vendo, comoção nacional, houve com facas de cozinha o término de um sonho de um rapaz que foi defender uma família, do próprio amigo íntimo, drogado, em um bairro da cidade. Ele sofreu o ataque do jovem drogado, uma facada no peito e acabou morrendo. Faca essa de cozinha, de cortar alimento. Podemos ver aqui também, tá meio bagunçado. Podemos ver aqui, quer ver? 2 cintos servem para segurar os nossos vestimentos, mas eu posso usar também para enforcamento. Isso depende do ponto de vista de cada um. Então tem a fiação aqui, do ferro, posso usar para enforcamento também. Agulhas, material perfurante, posso usar. Então quer dizer, o perigo está a todo momento ao nosso redor. Basta só ter discernimento para saber usá-lo. Tudo bem. Estou fazendo defesa dos jogos? Sim. Os jogos é entretenimento, os jogos são divertimento para a cabeça de quem é normal.
Se você não é normal, meu amigo, faça o seguinte: procure a ajuda de um especialista. Óbvio que o sofrimento maior é do pai, tanto da vítima como o pai daquele que sofre com agressão física e, na maioria das vezes, verbal, dos próprios filhos. Qual é o fruto? O fruto é inspiração da negatividade. Às vezes pode ser do pai, às vezes pode ser amigo. No caso desses dois jovens, eles sofreram bullying e botaram na cabeça que o espaço físico da escola e quem ali habita é que forma o mal em sua vida. A realidade dos jogos de violência que eles utilizaram é reflexão da neurose de não saber definir, de não saber entender o que é real e o que é fruto da necessidade humana saindo da realidade. O que é para ser entretenimento, para divertir a cabeça quente daqueles jovens, acabou se tornando inspiração para as mortes que aconteceram. Saindo do cotidiano e estagnado, representando um assento na cadeira diante dos fatos, quero fazer uma reflexão, dizer, para refletirmos juntos sobre uma coisa. Antes dos jogos de violência existirem, já existia a mídia impressa, os jornais. Não estou atacando a mídia é informação. Tudo tem duas vertentes, o bem e o mal. O bem ataca para convencer de que é correto. O mal não. O mal permite todos os prazeres e desejos. Para quê? Para quando a pessoa agir por conta própria, desrespeitando o próximo, caso não venha tirar a vida, mas venha a prejudicar e se sentir prejudicado no final das contas, que é o que acontece com todos os erros e malefícios que faz alguém, essa pessoa acaba partindo para o erro. Raramente se aprende. É o caso dos dois jovens. Citei o exemplo da facada do jovem, deu no colega, aqui num bairro da cidade. Ele é dependente químico. Já esses dois jovens, eu não sei se são dependentes químicos. Nada se sabe. As investigações policiais estão aí para isso. Mas uma coisa é certa. Existe alguém por trás disso. E este alguém eu vou revelar. Um outro fato significativo é o seguinte. Tem-se, nos maiores atos de violência, tem-se que a escola é um ambiente de violência, de forma que a disciplina passada nas escolas é uma disciplina que tira a concentração da pessoa, tira a convivência da pessoa. É muitas regras, O jovem está em formação. O nosso sistema é falho. A educação, que é fruto do sistema, vai ser falha. Porque a educação obedece àquilo que chama de grade curricular, obedece uma ordem que vem de políticos eleitos pelo povo. Eles que ditam os jogos. O jogo da vida é dita por eles. Nós o elegemos através dos votos. Poucas são as pessoas que têm discernimento e não são influenciadas para saber o certo do errado. A política está na nossa vida e nós não damos conta disso. Nós respeitamos o Estado com medo da instituição, mas respeitamos os nossos políticos. Estes que são colocados no poder, obrigados por nós a cada 2 em 2 anos.
2 anos eleições municipais, 2 anos Estado e União. Eles são, ora, intelectuais, com algum grau de formação, e em sua maioria semi-analfabetos. Eles ditam o jogo, e independente de serem intelectualizados ou semi-analfabetos, há interesses pessoais. O partido que o lança no conceito de que eles têm que fazer o jogo, e nada mais. O jovem é inserido nessa escola. A minha formação docente me dá a liberdade de dizer que o ensino brasileiro precisa ser mudado. E vi uma educação falha. Acredita-se que não precisa estudar tanto, 18 anos, 17, 18 anos, com um grau de informação através de provas, testes de conhecimento, aquela coisa toda, para se chegar aos 17, 18 anos, tomar um rumo na vida. Disse sobre a imprensa, retomando a ela. A imprensa, ela é sensacionalista, é o lado negativo da informação. Ela mostra o caminho a seguir, influenciado pela negatividade, pelo erro, assassinatos, crimes, barbaridades. A maioria das pessoas não conseguem ver o lado bom, humano, através da inspiração que há no próximo. Daí fica aquele jogo de mata, e acaba cometendo crime contra si mesmo. Tem um exemplo, não vou citar o nome, de uma pessoa que pegou a mulher dele, traindo ele, atirou na mulher, atirou no cara. Eu não sei a história porque eu era novo, mas sei muito bem que ele teve que responder processo porque cometeu crime contra a vida. A Constituição, as leis, Código Penal diz que se a pessoa, o suicida, sobreviver, ele responde pela própria vida. Acredito? Muita gente sabe disso. Então o que acontece? Há uma efervescência, uma água quente, uma válvula de escape. Isso acontece no Brasil, como acontece no mundo. Os países norte-americanos, acontece muito isso lá, de chegar tirando inocente. Vou me vingar da escola onde eu estudei. Ele fica tão alienado com o mundo à sua volta, no sentimento de vingança, vai alimentando aquilo, vai buscando nos jogos aquela extravagância, aquela coisa toda, que acaba esquecendo o seguinte: as pessoas que entraram ali, no exato momento da vingança, são menores inocentes, não são os colegas de bullying do indivíduo. O indivíduo topa a garota que gosta, mas na sua maioria das vezes, agora já vou entrar na minha pessoalidade, para você, no meu testemunho. Eu sempre gostava das garotas da quem eu estudava. Normal de qualquer convívio e sentimento humano. O que acontece? Muito tímido, criação familiar fechada, não dando liberdade para a gente se expressar. Tem crianças hoje que a gente vê que eles se desenvolvem, conversam, falam, brincam, outras já são mais acanhadas. Tanto é que você vai visitar alguém e eu já falo: você está tímido? Fique à vontade, eu também sou. Somos nós dois, para dar liberdade. Mas na escola não é assim. A escola vemos um professor, que é pessoa como a gente, com dificuldade também, que enfrenta um bando de aluno rebelde e tímido. A rebeldia porque a convivência familiar social não foi aceita. A timidez porque houve uma repressão. Aquele caldeirão de expectativa, vem o profissional fechado no sistema, de ficar ensinando somente aquela coisa de vamos ensinar avaliações. Eu ensino e o papel diz o que você é. A prova diz o que você é. Fica naquela porcaria que eu falei de governante. O camarada pensa assim:
Pô, eu saio da minha casa com a turbulência familiar que há. Gosto de uma pessoa que não me corresponde. Topa um bando de colega que cria uma certa rejeição a mim. Isso no caso do tímido. No caso do agressor é diferente. No caso do agressor, eu não sei porque eu não tive na mentalidade dele, mas no caso do agressor, ele faz isso para conseguir o respeito dos outros agressores. E conseguir o medo dos que sofrem bullying. Diante dessa situação, vai criando toda uma expectativa de vingança. Busca na família, a família não tem, aí vem celular, aí vem o jogo de violência, a diversão de estar ali na internet buscando cada dia mais aquela piscina, aquele desejo de ser correspondido. Vai lá e descobre um jogo de violência, a tendência do mal. Como dizia o filósofo, nasce bem, a sociedade transforma. Ele busca o jogo, busca estar lá interagindo. O jogo deu um escape a ele, uma válvula de escape. Do jogo, o realismo, isso atualmente, vai para as drogas, vai buscar no homossexual, no traficante, aquilo que algum ídolo, quer seja família ou alguém a qual ele respeitou, ele admirou, não corresponde a ele. Aí ele busca essa válvula de escape em pessoas erradas. Eu sempre fui tímido. Tive momentos em que pensava de fazer, mas sempre tive medo. A timidez fez com que eu tivesse medo de não chegar a um ponto extremo como aconteceu em Suzano. A um ponto extremo como aconteceu em Realengo. Isso são tudo que a violência é fruto da correspondência que há de não ser correspondido. Ora, pois, seria muito mais fácil. Obviamente, quem assiste, entendeu, e tá com um grau de, tipo assim, falar porque é fácil, é teórico, mas quero ver na prática se existe de fato alguma bondade nisso. Para quem está nesse grau, cabe à família que está vendo esse testemunho chegar na pessoa e dizer: olha, você precisa de ajuda, vou te ajudar. Não adianta com o bem querer, você vai, você acontece, que a sociedade vai dizer: olha, tem a válvula de escape. Não vai dizer dessa forma, vai dizer assim: mas tem um prazer para você, toma uma droguinha, toma um prazer carnal, toma uma bebidinha, que é a porta de entrada, toma um joguinho violento, toma, enfim, busque o mal, esqueça o bem. As pessoas esquecem de ver virtude na outra. Eu tive momentos em que eu enfiei na sala de aula, posso citar um exemplo dele aqui, é um mestre e um amigo, não é amigo íntimo, trabalha muito. Anderson é um professor que quem estuda com ele sofre todas as disciplinas capazes de levar a pessoa aos atos mais bárbaros, porque ele é rígido. Mas uma coisa eu te falo para você, tenho só a agradecer, porque as pessoas que estudaram com ele e de fato viram o lado bem, o lado humano no desenrolar da vida, com certeza, ao passar pela disciplina rígida da mão dele, passa em seu subconsciente, peça essa que é egoísta, quer fazer tudo que o consciente deixar. O consciente tem que parar o subconsciente. Mas voltando à pessoa do Anderson, essa pessoa, agora que nasceu o filho, ele diminuiu a disciplina rígida que ele tinha, mas ele não deixa aluno nenhum passar por cima dele. Ele enfrenta até o sistema, se for o caso, no diálogo, na conversa, ele consegue, entre aspas, driblar tudo. Ou seja, ele é um profissional completo. Quem passou pela mão dele são cidadãos de bens. Não é de bem, de bens, porque forma profissional de bem que buscam bens, qualidade de vida melhor. Agora, existem aqueles que de fato não têm ele como inspiração, busca inspiração em
sei lá onde, em dados negativos. Uma outra pessoa, da qual eu posso citar com toda certeza, é o reverendo Cari. Ele é um exemplo de modelo. Eu tenho 32 anos de idade. Há 26 anos que eu entendo por gente, eu ouvi falar dessa personalidade. Diferença de personalidade para personagem. Personagem é aquilo que usamos para disfarçar quem realmente somos. O que pode, na maioria das vezes, causar o vazio existencial. A personalidade é aquilo que devemos ter a noção de buscar inspiração a todo momento. Na personalidade humana, digna de aplauso. Essas duas pessoas marcaram muito a minha vida. Uma terceira pessoa, que há 7 anos eu convivo com ela, que modelou muito a minha vida, da qual eu tirei o mal do meu coração, com o meu maior inimigo há 25 anos, que foi o meu pai. Eu cheguei para essa pessoa e pensei assim, gostei dela, eu vou me casar. Eu me casando, vou tratar ele bem, porque eu vou sair de casa mesmo, entendeu? Eu não quero prejudicar ninguém, eu tenho medo de matar os outros, eu sofri bullying, eu não fui correspondido, eu era tímido, os outros faziam o que queriam de mim, eu não sou os caras de Suzano, não sou os caras de Realengo, mas eu quero, na época nem passava isso pela minha cabeça, mas eu estou citando aqui, eu quero ser bom, uma pessoa que é má. Acabei descobrindo que quando eu fingi um personagem falso para com meu pai, eu descobri que o mal não era ele, o mal era o meu coração e que ele estava ali para proteger-me de todo o mal. Esta é a essência da família. Às vezes as pessoas fazem tudo errado porque não sabem se expressar, mas acaba descobrindo que quem interpreta é nós mesmos e nós é que somos os errados. Então, o que acontece, meu amigo? Eu até coloquei longe desse bobeira, mas vou me levantar e vou mostrar para você quem é, de fato, o verdadeiro culpado pelo caso de Suzano e todos os assassinatos que existem no mundo. Está mostrando aí no caso notebook, porque você não está na minha frente, mas é você mesmo. Eu, você, nós somos os culpados por essa bagunça social, por esse fim do mundo que está acontecendo, que acontece desde a pré-história e ninguém dá conta disso. A medicina diz que é distúrbio alimentar, falta hormonal, mas os fatos sociais fazem com que a pessoa tome a sua personalidade, benigna ou maligna. A psicologia tenta a todo custo estudar isso, entender isso, porque a imagem, negativa ou não, sempre está nos moldando a imagem do outro ser, e porque as palavras mal interpretadas escondem realmente o nosso eu. Não há explicação. Essa seria uma das maiores virtudes da fé. O mistério da fé está em um lado do cérebro, pensar na imagem, o outro pensar em palavras, os dois se formarem, quer seja para a loucura ou para a realidade bem vivida. Correto? Um outro fato que eu quero deixar bem claro aqui é o seguinte: a pessoa deve buscar a espiritualidade para se conhecer. Depois que a pessoa busca a espiritualidade, inspirada na pessoa a qual você usou como modelo benigna do bem, você pode pegar e procurar a religiosidade.
para procurar fazer o bem e, como diz a palavra, religai do latim, religar a Deus. Fonte criadora de tudo, bem ou mal, é o destino de qualquer ser que respira. Quer seja plantas, animais, tudo volta a Ele. Tudo é a essência dele. Ele está em nós e nós não estamos nele. Nós carregamos ele. Então, meu amigo, uma coisa eu te falo. Não faça o mal se você sempre desejou o bem. Se você passou por distúrbios, procure uma religião. Agora, se você não está entendendo o que eu estou falando, procure entender quem te quer bem. A família, os amigos. Procure por si mesmo conversar com pessoas, seus ídolos, quer seja jogador de futebol, um cantor. A tecnologia está aí, digite, pergunte, use a internet, procure, quero conversar com você, quero trocar ideia com você, como é a sua profissão, eu queria ser, você usar uma fórmula mágica de dizer, me ensine, ele vai parar com todo prazer para te ensinar. Isso eu tenho certeza para você, com as duas pessoas que eu citei, Anderson e o reverendo. Se eu chegar perto deles e falar assim, me ensine sobre aquilo que vocês sabem, eu quero aprender com vocês, enfrentar os meus problemas, com certeza ele vai chegar e vai falar assim, claro, ninguém nega conhecimento, assim como na vida ninguém nega água, você pode ter certeza disso. E tem uma coisa também, a questão de Jesus Cristo, eu falo de Jesus Cristo agora como fonte inspiradora, religiosidade. Não citei Jesus Cristo porque pessoas que estão nessa dificuldade não vão querer saber. Mas uma coisa eu te falo para você, procure Salomão. O sábio Salomão, ele é uma porta de entrada para o mundo da espiritualidade, para o mundo de se religar a Deus. Quem era Salomão? Ele pediu sabedoria. Se pede, Deus concede. Deus concedeu sabedoria a Salomão. Salomão fez o que quer. Em vez de ele sofrer no ataque, na penosidade do bem com a sabedoria espiritual, criadora, ele usou os prazeres do mal. O resultado dele, meu amigo, foi o quê? O resultado dele foi criar livros como Provérbios e outros livros também, que eu não me lembro agora, Salomão criou, dizendo que tudo é vaidade. Nós somos cristãos. Estou transmitindo, sou cristão. Tanto é que a roupa que eu estou usando, a doutrina da igreja pede. Mas isso é coisa de igreja. Coisa de igreja, é para identificar. Tem nada a ver com o assunto. Mas nós somos cristãos e você, se você estiver me ouvindo e chegar e falar assim, vou procurar uma igreja, você fica frustrado. Por quê? Porque eles vão querer doutrina, eles vão querer, na maioria das vezes, dízimo, eles vão querer capital. Então é melhor você buscar a espiritualidade depois que você se conhecer, procura a religião. Do contrário, meu amigo, você vai ser pior do que entrou. Vai ser pior do que a parábola do camarada que andava em túmulos, da qual Jesus Cristo contou aos discípulos. O cara foi curado por ele e saiu pior depois que Jesus Cristo deixou. Por quê? Porque vê a imagem da pessoa, vê a defesa do pastor, vê a defesa do governante, vê o que pode fazer para mim, vê que ninguém faz nada por ninguém, a não ser a pessoa mesmo. Busque. A maior fonte inspiradora do cristianismo é Jesus Cristo. E de tudo que eu falei aqui agora, de todas as pessoas que eu citei, tiveram com certeza a essência de Jesus, os ensinamentos de Jesus na prática. Outra coisa também, a imprensa, que eu disse lá atrás, a imprensa, ela mostra o lado negativo da vida, mas é preciso buscar aquilo que traz positividade, sabendo que a mídia é para informação. A mídia local, regional, não vai mostrar fatos que aconteceram de uma menina, vizinha minha, atravessa a rua aqui, de uma menina, ela teria tudo para se frustrar
chegar em casa chorando, falar com a mãe dela, ó, desisto de tudo, a qual ela tem mais intimidade, falar assim, desisto de tudo, porque eu confiei em uma amiga, a amiga pisou na bola comigo. Confiei num estrangeiro, o estrangeiro pisou na bola comigo. De que assunto? Olha só, a menina sempre veio de escolas péssimas, escolas públicas. O pai sempre trabalhando com um sorriso no rosto, em todas as dificuldades, o camarada nunca sequer desanimou. Sempre sorridente e trabalhando. Até para conversar com ele tem que estar movimentando com ele, que ele está trabalhando ali, entendeu? A mãe é um amor de pessoa, dá conselho, avisa, conversa, amigo, complementa com paz do Senhor, paz contigo, evangélica, tudo. A menina, eu não sei, não convivo com ela, mas a menina tem uma fonte, como Jesus Cristo teve em José e Maria, Maria e José, tem uma fonte de inspiração para uma pessoa do bem. Então o que acontece? A menina estudou, entendeu? Sempre fez o cursinho dela. E a menina, outra coisa também que eu lembrei aqui agora, a menina não contava para ninguém o que fazia. Isso é a grande virtude que o apóstolo, discípulo de Jesus Cristo, Tiago, fala, que devemos segurar a nossa língua. A menina não falava nada. A menina nos surpreendeu pelo seguinte, ela tinha em seu coração, quero estudar medicina. Ela tem os seus defeitos que geram bullying. Porque a menina, ela é gordinha, no caso, ela tem, entendeu? Ela tem uma fonte de preconceito. Então o que acontece? Ela, com certeza, sofria bullying na escola, ela era uma menina na dela, estudava muito ali e tal. Inspirou nos pais, sofreu um golpe, entre aspas, da amiga, de dizer que não posso ir mais por nenhum motivo. Sofreu um golpe do estrangeiro, entre aspas, que deveria seguir ela na Argentina. Ela ligou para a mãe dela, falou assim, mãe, estou só em São Paulo. A mãe disse, volte minha filha. Ela disse, não, vou continuar porque o meu sonho é o que eu quero e eu sei o que estou fazendo. Eu quero ser feliz. Seguiu. Ela não usou a arma, entendeu? Ela não usou o símbolo, né, do governante. Ela não usou a arma. Para chegar e falar assim, eu vou para uma escola, matar todo mundo. Vou para a escola, mostrar para a escola onde eu estudei que eu tenho que fazer violência porque eles me trataram como um bullying. Não. Seguiu o caminho dela, está estudando lá. Ela até determinou, vai ser cardiologista, vai estudar cardiologia lá, na Argentina, longe de todo mundo. Pôs Deus na frente, conheceu os ensinamentos de Jesus Cristo e inspirou em seus pais. Ok, galera? Agora, se diante de tudo isso, você ouviu isso e não tomou providência, uma coisa eu te falo, meu amigo. Pega e vai brigar com quem realmente entende o assunto. Briga com governantes, igual o Marcos Duval, que mexe com armas de fogo, no mínimo você vai ter o dedo quebrado. E outra coisa também, vem de mexer com pessoas inocentes, mexe com traficantes, chega tirando em traficantes, você vai ver o que é uma tosse. Tenho dito, passei minha mensagem, fique com Deus, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.